Na verdade, essa semana eu estava conversando com o Matheus. Para quem não me conhece, né? Me apresentar, eu sou Ana Luísa, sou esposa do pastor Matheus. E eu estava conversando com ele e eu disse assim, olha, já é novembro, para o mês já é Natal. E eu queria dar um presente para algumas pessoas, vamos começar a fazer uma lista. Porque, assim, eu gosto muito de dar presente para as pessoas. Se eu pudesse, eu dava para todo mundo, mas ainda não dá, né? Ainda não. Mas eu tinha, assim, algumas pessoas em mente, e eu disse para o Matheus, vamos organizar isso para não chegar em cima do Natal e eu acabar não presenteando algumas pessoas que eu quero e tal, vamos organizar. E aí ele até comentou, vamos dar um presente para... Na verdade, ele já tinha comentado antes, um colega meu do trabalho, que me ajudou muito esse ano, tanto no trabalho, quanto ele até ajudou a gente em algumas situações. Por exemplo, ele foi lá em casa ajudar a pintar. Enfim. Então, é uma pessoa, né, que eu tenho uma gratidão, eu queria presentear de alguma forma. E aí eu falei para ele ontem, né, eu queria dar alguma coisa para ele e tal. Pronto, vamos pôr na lista. E aí hoje, no trabalho, eu conversando com outro colega, eu disse assim, olha, vocês têm... Falando sobre presente de Natal, não sei o quê... E aí eu disse assim, vocês têm o hábito, né, de presentear, não sei o quê, como é que é, assim, para vocês? E ele disse, se eu tivesse dinheiro, eu dava presente para todo mundo. Mas ainda não cheguei, e a gente começou a conversar assim. E aí eu falei para ele, porque eu pensei em dar para fulano alguma coisa e tal. E um detalhe, esse amigo meu, que vai ser presenteado, né, ele é uma pessoa, assim, que fez muitas coisas boas, mas ele também deu uns vacilos, assim, né, nesse ano, comigo. E esse meu colega, enquanto eu conversava com ele hoje, ele disse assim, em outras palavras, né, no nordestinês, traduzindo do português para o nordestinês, ele disse, você deixa de ser besta. Por que você vai dar presente para ele se ele vacilou com você esse ano? Ele não falou desse jeito, mas eu estou traduzindo aqui. E aí eu fiquei pensando naquilo. Eu disse, meu Deus, que falta de Jesus no coração, né? Porque... eu pensei em 3 coisas, eu até anotei aqui. O que ele fez de ruim, né, não anula aquilo que ele fez de bom por mim esse ano, e ele me ajudou muito. E a segunda coisa, o vacilo que ele deu não revela a intenção verdadeira do coração dele no momento que ele errou comigo. Porque, assim, não é porque ele errou comigo que ele tinha intenção de ser uma pessoa má, né? Eu não posso julgar dessa forma. E aí você está pensando em uma situação sua, assim, e você está pensando assim, mas comigo foi diferente. Quem vacilou comigo, nunca mais come na minha mesa. Porque eu sei a intenção do coração dessa pessoa, e eu sei o que ela fez comigo e por que ela fez, que ela é gente ruim. Mesmo que ele fosse gente ruim, que eu imagino que não seja, mas mesmo que ele fosse, mesmo que o que ele tivesse feito de ruim, anulasse tudo de bom que ele tivesse feito, tem um terceiro ponto aí. O erro dele, ou qualquer coisa que ele tenha feito, não muda quem eu sou. Não muda o caráter de Deus que está em mim. E veja, quando a gente fala, né, do caráter de Deus, a gente fala das coisas boas que Deus é e faz e proporciona, é como se assim, Deus estivesse assim, no céu ou aqui assim, e Deus faz coisas boas para as pessoas. Mas, na verdade, eu não sei se você sabe, Deus habita dentro de nós. Então, o seu caráter, ele só vai ser revelado através da minha e da sua vida. Então, como é que eu quero que o caráter de Deus se revele para as pessoas se eu não permito que ele seja revelado? Então, por mais que aquela pessoa tenha até vacilado, né, feito alguma coisa ali que não foi muito legal comigo, isso não muda o caráter de Deus que está sendo expresso através da minha vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O tema dessa palavra, né, se chama Desenterrando Mortos. Uau! E você vai entender mais para frente. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Segunda Samuel, capítulo 9, versículo 2. Diz assim: E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba.
e o chamaram à presença de Davi. Pausa. Só um contexto aqui, para você que está caindo de paraquedas no meio da história. Isso aqui, Davi já era rei de Israel e Saul tinha vacilado com ele. Perseguiu Davi. Acabou com o juízo de Davi. Davi passou anos fugindo, vivendo uma vida miserável, enfim, porque Saul estava perseguindo ele injustamente. Então, assim, Saul já era para ter sido riscado da lista de Davi, tá? Saul já tinha morrido aqui. Então, ele está dizendo aqui, havia um servo da casa de Saul, ou seja, da família assim, de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei, Davi, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E no versículo 6 diz assim, e Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então ele se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para mim, olhado para um cão morto tal como eu? E aí é que tá, porque assim, você sabendo do contexto, sabendo que Saul errou muito com Davi, fez muitas coisas injustas, e que Davi era rei, e que ele não tinha obrigação nenhuma de trazer qualquer pessoa da família de Saul para estar com ele, e muito mais além aqui ele fez, né, ele restituiu as terras da família de Saul para esse herdeiro, né, Mefibosete, ele fez muito além da obrigação dele. Por quê? Justamente por causa daquilo que eu falei. Aquilo que Saul fez não anula o Deus que agia através de Davi. Não anula o caráter de Deus da vida de Davi. E sabe que hoje eu quero te lembrar daquele, como ele fala aqui, né? Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? E hoje eu quero te lembrar daquele cão morto, aquele morto. Aquela pessoa que talvez tenha errado muito com você, que tenha vacilado com você, que não merece mesmo nada da sua atenção. E eu tenho certeza que muita gente aqui tem, né, essa pessoa, em algum lugar aí da sua mente, você vai lembrar de alguém. Mas sabe que foi alguém que talvez você tenha enterrado vivo. Uma pessoa que não morreu fisicamente. Mas que para você, não, esse aqui para mim está morto. Sabe que não faz parte do caráter de Deus a gente enterrar vivos. E eu quero te lembrar, na verdade eu quero que você lembre, com a ajuda do Espírito Santo, quem que foi aquele morto, né? Quem que é essa pessoa ou essas pessoas que talvez você tenha dito assim, olha, estou apagando aqui da minha memória, deixa quieto, vida que segue, né? Bola para frente, vou viver minha vida. Esquece disso aqui, que essa pessoa aqui não merece minha lembrança, pois hoje você vai lembrar dessa ou dessas pessoas. Sabe que você pode dizer bem assim, Davi, ele era outro patamar. Davi era rei, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era, assim, um nível de benevolência, né, assim, surreal. Ele é um exemplo da Bíblia. Mas sabe que Davi, ele não tinha 1% da intimidade com o Espírito Santo que você tem, que você e eu temos. Ele não tinha o acesso de filho que eu e você temos. Ele não tinha o próprio caráter de Deus vivendo dentro dele. Sabe que por ser rei, ele tinha o Espírito de Deus sobre ele, e ele agia pelo Espírito, sim, a exemplo desse texto, mas você pode agir muito mais, com muito mais facilidade do que Davi, porque o Espírito Santo, ele vive dentro de você e de mim. Então, nesse momento, eu até anotei aqui uma situação muito interessante, é que, às vezes, até dentro do contexto de igreja, né? Quando chega uma pessoa nova, e eu estou vendo as carinhas aqui, tem algumas que eu conheço menos, outras mais,
mas eu sei aqui que a maioria já está bem firme, né, no Senhor. E quando chega alguém novo na igreja, a gente se alegra todo, a gente quer chamar essa pessoa para perto, a gente quer trazer para perto, a gente quer fazer ela andar no nosso meio, quer que a pessoa seja querida, se sinta bem, né? Mas aí, às vezes, o nosso irmão, que está com a gente há muito mais tempo do nosso lado, numa caminhada muito mais duradoura, quando ele vacila, a gente julga com muito mais peso. E muitas vezes a gente quer tratar todo bem aquele bebê na fé, que acabou de chegar, aquela pessoa que é nova, e não, ele está aprendendo ainda, ele está errando, mas ele está caminhando ainda, aprendendo a andar nos caminhos do Senhor. E, por outro lado, a gente julga com muito mais peso um irmão que está muito mais firme. E a gente é o primeiro a dizer, rapaz, já era crente, já deviam ser mestres, né? Já pelo tempo, não era mais só estar fazendo essas coisas. E a gente se apega a um erro da pessoa. Só que esse erro da pessoa que já estava ali junto com a gente não vai anular aquilo que ela fez durante tanto tempo. E muitas vezes nós somos muito rápidos em julgar os nossos irmãos na fé, em olhar para a pessoa, né, que está andando ao nosso lado, que está firme no Senhor junto com a gente, e a gente pensa, esse daí presta não. Não, Glefson, você não sabe o que ele fez. Ei, Glefson, ele é uma bênção, mas se eu fosse você, não dava... Não, eu não, você, irmão, a gente tem uns jargões crentes, né? A gente fala assim, Glefson, estou usando Glefson, gente, ele é uma bênção, tá? E por isso que é para ninguém pensar nada. Glefson, ó, ele é uma bênção. Ele é um homem de Deus. Você pode até ser, né? A gente é irmão aqui na igreja, mas associação, não queira não. A gente tem essas palavras gospel, né? Para justificar o nosso julgamento, que é muito rápido. Mas, às vezes, como eu falei, daqueles 3 pontos, né? Primeiro, que o vacilo dele não elimina as coisas boas que ele fez. E segundo, que você não sabe da intenção do coração da pessoa. Ou, quando você erra, você quer ser julgado tão rápido assim. Você não quer que ninguém pense, não, será que ele estava tentando acertar, não? Você não quer que ninguém dê um segundo pensamento, não? Do tipo assim, não, mas ele errou aqui, mas vamos procurar saber dele, né? Porque pode ter sido que não tenha sido a intenção dele, né? Ou sou só eu que gostaria de um pouco de misericórdia? Eu sei que essa palavra talvez não seja de tanto glória a Deus, né? Não tem cadeira voando, não está todo mundo gritando, mas eu quero deixar o Senhor tratar com você. Eu não sei de nada que se passa aí, seus sentimentos, seus pensamentos são todos privados, você e Deus. Então, eu espero que o Senhor esteja tratando com você, amém? Você pode abrir em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Primeira João, capítulo 4, versículo 20. Diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que ame a Deus, que quem ame a Deus, ame também a seu irmão. Talvez aqui a maioria me conheça, né? Ou pelo menos já me viu aqui muitas vezes. Mas talvez você não sabe, né? Do meu contexto. E se o pessoal quiser fechar aqui, por favor. Já está friozinho. E a fumaça já saiu. Eu nasci na igreja. Sempre fui da igreja. Nasci numa família cristã. Nunca me desviei. Tudo bonito, maravilhoso. E talvez por sempre ter estado nesse ambiente, não ter conhecido o mundo e tudo mais... Primeiro, quando eu era assim, adolescente, bem no início da adolescência, eu via muitas vezes em cultos, conferências e tudo mais, aqueles testemunhos, né? Normalmente chega alguém e fala, eu era
macumbeiro, e agora sou do Senhor, e a pessoa é uma bênção, e faz surdo ouvir, e aleijado andar, e aquela coisa, aquele estouro, né? E aí, às vezes, a gente vê muitos testemunhos. Eu andava no mundo, mas um dia eu fui dormir e eu sonhei, e um anjo falou comigo, e agora eu sou do Senhor, e a pessoa faz muitas conferências, faz uma coisa linda. E eu pensava, poxa, eu sempre fui crente, né? Ponto. Não tem, assim, uma história empolgante, uma coisa, assim, que eu vou contar um testemunho. Mas o Senhor falou comigo que o meu testemunho era o melhor possível. Porque eu nunca tinha conhecido o mundo do pecado, eu nunca tinha saído dos caminhos do Senhor. E isso é justamente o melhor testemunho possível. Porque eu não tenho aqui uma história com o mundo e depois uma história com o Senhor. Eu só tenho uma história com o Senhor. E aí eu fui para o outro extremo. Também durante a adolescência. Eu pensava, não, eu sempre fui crente. Você errou? Eu não. Você já foi do mundo? Eu não. Você já pecou? Eu nunca. Quem nunca, né? E aí a gente vai para um outro extremo, ou até mesmo se você já, pronto, era do mundo e virou crente, agora eu sou esposa de pastor. Desculpa. Tô aqui, ó. Não, gente. E aí eu comecei a julgar muito fácil as pessoas. Porque eu me colocava nesse patamar, né, de glória e glorificação. E quando eu via, por exemplo, outras pessoas da minha idade, isso foi anos atrás, né, eu via outras pessoas da minha idade que não conseguiam se conectar com o Senhor, que não conseguiam ter uma vida firme, ou então que estavam na igreja e depois erravam, e por N motivos, caíam, se afastavam. E eu pensava, isso daí, Jesus tenha misericórdia. Eu estou firme. Né? Não tem nenhum crente aqui que pensa assim, não. Eu que era assim, tá? Não estou falando de você, não. Mas sabe que quando a gente cai nesse pensamento, a gente começa a enterrar muitas pessoas ainda vivas. Então, a gente começa a descartar pessoas e pegar para nós os erros dela. Quando deveria ser feito o contrário. Sabe, quando você tem um bebê, o bebê ele não sabe ainda, por exemplo, ir à casa de banho. Ele vai fazer, né, as suas necessidades ali numa fralda. E aí, é como se você pegasse o bebê, jogasse no lixo e pega aqui a fralda. Esse bebê tá podre. Vou pegar aqui a fralda dele para mostrar a todo mundo o que ele fez. E o bebê joga no lixo. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente está com alguém, quando tem alguém caminhando no Senhor junto conosco. E a gente olha para a pessoa e a primeira coisa que a gente faz, sem pensar duas vezes, não, olha o que ele fez. Olha aqui a fralda. Está vendo como está errado, como né, que coisa horrível que ele fez? Esse daqui a gente joga fora. Mas, na verdade, a gente devia estar fazendo o contrário. A gente pega o bebê, a gente limpa e a gente fala, olha, isso aqui foi sujo demais. Mas calma que a gente vai cuidar de você. Vamos jogar fora essa fralda? Vamos aprender a se virar sozinho? Começar a fazer as coisas de uma forma mais independente no Senhor? Você está entendendo? Você está comigo aqui? Amém. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 14, versículo 7. Eu ia pedir para fazer a roda no começo e esqueci. Mas agora já foi. Romanos, capítulo 14, versículo 7. Diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pausa.
aqui ele fala duas palavras, né? Que são os dois extremos. Tu, porém, porque julgas o teu irmão, ou seja, eu dou atenção demais para os erros ou vacilos ou deslizes dele. E o outro, ele está falando aqui, e tu, por que desprezas o teu? Ou seja, peguei as fraldas e joguei fora o bebê, né? Os dois extremos. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Sabe que eu sou casada, mas no dia que eu estiver diante do Senhor, ele não vai passar no telão, né? Não vai ser um telão, mas a gente imagina um telão, né? Eu imagino um telão. Ele não vai passar no telão os erros do meu marido. E ele vai olhar para mim e vai dizer, e aí, Mateus aqui, o que é que você acha? Ele não vai fazer isso. A Bíblia não fala isso, muito pelo contrário. Graças a Deus. Que eu vou querer misericórdia sobre aquilo que eu fiz. Mas se eu fosse julgar o outro, eu não ia ter misericórdia. Todo mundo sabe disso. A gente ia ser bom demais, ser o juiz de todo mundo. Olhar aqui no telão e dizer, pausa aí, assessor. Tá vendo aqui o que ele fez no dia 31 de 31 de fevereiro? 31 de março, é 31? É. 31 de março de 2007, você viu o que ele fez? Anote aí, escrivão. Menos uma joia na coroa. Pode continuar o vídeo. Assim era fácil. Assim era bom demais. Mas será que quando estiver passando o meu, eu vou dizer, ei, para aqui. Tá vendo isso aqui de errado que eu fiz? Pode tirar o segundo andar da minha mansão. Ninguém vai fazer isso. Deus não vai pedir para que a gente faça isso. Então, por que haveria eu de fazer isso hoje, né? De pegar as fraldas dos meus irmãos e dizer, tá vendo isso aqui tudo? Às vezes a gente nem fala para outros, mas a gente fala para nós mesmos, né? Ó, isso aqui que Joyce fez, ninguém viu não, mas eu vi, tá anotado, né? Eu espero que você não faça isso, e eu espero que eu também não faça. Mas sabe que você pode dizer assim, ok, eu entendi isso tudo, e eu recebi, mas assim, eu estou em outro momento da minha vida agora, e eu acredito que seja o que a maioria esteja vivendo. Que eu quero me conectar com novas pessoas, eu estou aqui talvez num país diferente do meu, eu não conheço tanta gente, e eu queria ter novas oportunidades de amar pessoas, de me firmar mesmo, não só no Senhor, mas me firmar entre os irmãos na igreja, de ter amizades sólidas, duradouras, de criar novas experiências, né? Porque muita gente mesmo, vem para a igreja todo domingo, toda quarta, enfim, mas continua dizendo, eu me sinto tão sozinho. Às vezes você realmente está aqui sozinho, né? Porque pelo menos quando é casal é mais fácil, isso é um fato. Mas quando você veio sozinho, sem sua família, tipo, para se virar mesmo, todo mundo sabe que é um pouco mais difícil. Então, eu quero mexer um pouco nas coisas aqui hoje. Eu quero que você fique de pé. Graças, Pai. Te rendemos graças, Senhor, pela sua palavra, porque ela é vida em nossas vidas, Senhor. Te rendemos graças, Senhor, por tão preciosos ensinamentos e princípios, Pai, que o Senhor deixou para nós, através da sua palavra, Senhor, e nós queremos viver de acordo com ela, Pai. Nós não queremos viver de acordo com os nossos próprios achismos, Senhor, errando muitas vezes por confiar apenas em nós mesmos, mas nós queremos e confiamos no Senhor, Pai, para nos guiar em todo o tempo, Senhor, para liberar perdão quando necessário, para não enterrar pessoas que ainda estão vivas, Pai. Mas nós confiamos no Senhor para nesse momento e a partir de hoje, Senhor, nós possamos ressuscitar esses mortos, Pai, e liberar perdão, Senhor, sobre vidas, Pai, que muitas vezes nós julgamos sem saber. Nos perdoa, Pai, nesse momento, em nome de Jesus.
vezes tem alguém aqui que talvez você ouviu essa palavra e você gostaria realmente de viver uma vida de acordo com a palavra. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, sabe que se eu te perguntasse hoje, talvez, se você morresse hoje, você sabe para onde você iria? E você não saberia responder essa pergunta. Mas se você diz, eu quero a vida eterna, eu não estou aqui te oferecendo uma igreja, nenhuma denominação. Eu estou te oferecendo a vida eterna, que é gratuita e está disponível para você. Tem alguém aqui que gostaria de receber ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador?